Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para nos conduzir em triunfo, rumo a uma jornada, a uma terra prometida de encontro com o Mestre. Vamos lá? Vamos para mais uma breve conversa, para mais uma breve reflexão? O texto de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 4, 14, versículo 21 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Foram fortalecer os discípulos e eles o encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros de cada igreja e com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor, em quem haviam crido. Então viajaram de volta para Pisídia até a Panfilha, pregaram a palavra em Perge e desceram para Atália, ou Atalia. Irmãos, glória a Deus por essa palavra, palavra do apóstolo Paulo. E, embora ele fale em Coríntios, eu gosto quando ele fala para os coríntios que ele trabalhou mais que todos os outros apóstolos. Bom, pelo que parece, daquilo que Lucas retratou, parece que essa informação é verdadeira, irmão. Começou num ritmo alucinante. E eu gosto de retratar o livro de Atos como o livro da ponte, de uma transição que vem de Jesus Cristo até nós, por meio desses homens. E Paulo está aqui, irmão, comendo literalmente a missão, tá com sangue nos olhos. E nós percebemos todo o seu dinamismo e a sua vontade de fazer a obra de Deus, de cumprir o seu propósito para aquilo que ele foi chamado. Através desse texto aqui, nós percebemos algumas coisas e eu quero fazer as aplicações pertinentes desse texto. Começa falando assim, ó: depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Irmãos, vocês percebem que Paulo, ele tem foco e ele vai ao ponto, irmão, daquilo que é a obediência a Cristo. Não faz muito mais do que aquilo que o Senhor mandou. Ele andou espalhando a semente, irmão, a semente do bem. E todos nós somos chamados a espalhar essa semente do bem através das nossas histórias, através daquilo que o Senhor está escrevendo. Ele passou aqui só em lugares que eu retratei nesse primeiro versículo, em 4 lugares. Olha, voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, 3 lugares. Antioquia da Pisídia. Não andava sozinho, andava com Barnabé. Mas é importante ressaltar que nesse versículo ele fala que ele foi depois deles terem feito discípulos. E esse é o verdadeiro mandamento do Senhor. Olha, em Mateus capítulo 28, versículo 19, a palavra fala: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Li na versão do Rei King James, mas quero ler na versão também NVI, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão, irmãos. Muitos pensam que o mandamento do Senhor, muitos mesmo pensam que o mandamento do Senhor é justamente pregar o Evangelho. Como eu estou pregando para vocês, não, irmão, isso faz parte do propósito. O propósito é fazer discípulos, são os discípulos que multiplicam. E fazer discípulo é muito mais difícil do que pregar o Evangelho. Sejamos sinceros nisso, porque fazer o discípulo exige caminhar junto, exige ter paciência, ter amor, suportar as suas imaturidades, as suas infantilidades, corrigir na hora certa, crescer junto com eles e incentivá-los principalmente ao crescimento. Pregar o Evangelho, irmão, é muito fácil. Você estuda a palavra, recebe o poder do Espírito Santo e eu falo a verdade, é fácil.
Agora, quando ele fala para nós pregarmos o evangelho, é pregar com a nossa história. Enquanto nós caminhamos, nós falamos de Jesus. Através do nosso comportamento, através da nossa história, através do nosso testemunho. O verdadeiro desafio concentra-se nisso que Paulo está fazendo. Ninguém, meu irmão, cresce sozinho. Ninguém, minha irmã, cresce sozinho. Nós precisamos um dos outros e precisamos ter paciência um com os outros, principalmente no momento de fazer discípulos. E nós percebemos que só depois que Paulo fez que ele partiu para os outros. Olha, nós vemos aqui, ó, que onde ele chegou lá, olha o que ele fala, olha que o versículo fala, esse é um dos versículos que eu mais amo. Guarda esse versículo, Atos 14, 22, fala assim, ó, onde fortaleceram os discípulos e os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Estava lembrando, irmão, de que tem que passar por sofrimento. Que evangelho é esse que tem sido pregado por aí, hein? Vamos ler novamente? Lembrando-os de que é necessário. Eu vou repetir isso. Lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Mas antes ele orienta, falando que tem que permanecer na fé. Essa é a verdadeira fé, meu irmão. Por quê? Só recebe o prêmio quem passa com louvor pelo sofrimento, irmão. É muito fácil adorar a Deus com as mãos no culto levantadas dia de domingo, irmão. É muito fácil adorar a Deus quando nós estamos com a conta recheada de espécie, a despensa está cheia e estamos felizes no nosso relacionamento. É difícil adorar a Deus, irmão, quando as coisas são ruins, quando a dificuldade chega. E os discípulos, eles são, os verdadeiros discípulos, irmãos, são formados na dificuldade. Não se forma um pastor, meu irmão, no curso de teologia. Não se forma um presbítero, irmão, sabe, na bonança. Não se forma um presbítero, irmão, dando oportunidade para ele pregar o evangelho lá uma saudação no culto. Não. Se forma um presbítero, se forma um pastor, se forma um homem e uma mulher de Deus, irmão, é quando passa pelo deserto. Ben Medebar é no deserto. Ben Medebar é no deserto, irmão, no lugar da palavra. É no lugar da palavra. Agora só recebe o prêmio. Ele fala, importa-nos. Eu gosto na versão Ferreira Almeida, que ele fala assim, lembrando-os que importa-nos alcançar o reino dos céus, passando por diversas aflições. Passando por diversas aflições. Eu gosto dessa versão por causa disso. Agora, se o nosso mestre andou dessa forma, irmão, quem dirá nós? Quem dirá nós? Vamos ler um versículo, porque olha para que nós fomos chamados. Preste atenção. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus. Quem é o nosso maior exemplo? Jesus. Tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que Paulo disse para aqueles discípulos encorajando? Permanecer na fé. E quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O trono de Deus é a promessa de Jesus, ele é o rei do universo, irmão. Mas ele teve que suportar a cruz, teve que desprezar a vergonha. E como que ele conseguiu fazer isso? A chave desse versículo está justamente assim, ó, ele, pela alegria que lhe fora proposta. Irmão, Deus te fez uma promessa. Minha irmã, Deus te fez uma promessa. Você não ia estar aguentando o que você aguentou se você não tiver focado na promessa, se você não tiver com o olho no prêmio que Deus lhe prometeu. Não passa. Não consegue esperar. Sabe, eu falo que um dos exercícios da fé mais difícil tem é esperar. Mas outro exercício difícil da fé, irmão, é amar o que é difícil de ser amado, é suportar a cruz, sabe? É perdoar o que não é perdoado. É difícil amar, irmão, aquilo que ninguém consegue amar. É difícil. É difícil amar quem nos ofende. É difícil perdoar, abrir mão da dívida que eles fazem conosco. É difícil. E isso causa muito sofrimento. Então, esse foi o caminho que Jesus fez.
E nós fomos chamados para andar nos mesmos passos que o Mestre, tendo a mesma atitude que o Cristo Jesus. Olha, no versículo 23, ele fala, e aqui colocou esse versículo, Lucas colocou esse versículo como um chamariz para nós, irmão. Fala assim, ó, Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja, e com orações e jejuns os entregaram ao cuidado do Senhor, em quem haviam crido. Vocês percebem que quando eles chegaram ao nível de presbítero, e a palavra presbítero significa ancião, que remete, irmão, à maturidade. O irmão Alisson foi ungido com o olhinho, presbítero, mas eu creio que eu cheguei ao presbitério mesmo, de verdade, irmão, foi muito tempo depois de ser ungido. Falo a verdade para vocês. A minha maturidade veio no deserto que eu enfrentei. E os desertos que eu enfrento, é um deserto atrás do outro, muitas vezes. É o mesmo cenário por dias e dias. E exige muita maturidade para não surtar, para ficar com o olho fixo. Mas eu agradeço a Deus, irmão. Hoje eu entendo quando o Tiago fala, é motivo de grande alegria passardes por diversas provações. Por quê, irmão? Porque é difícil ter alegria numa provação só. Então, ter grande alegria em muitas provações é para quem já chegou. Eu tô rindo de nervoso, irmão, mas para quem já chegou num nível como Paulo, de gigante espiritual. Logicamente, irmãos, eu muitas vezes não tenho alegria no meio da provação, mas eu fico feliz de passar. Por quê? Por causa da obra que é concluída depois de nós passarmos pela aflição. Hoje, depois de passar, a gente percebe que a gente está mais firme, nós estamos mais fortes, e que não é qualquer chuvisquinho que vem parar a gente, irmão. É necessário algumas coisas mais fortes. A gente não para, a gente está com os olhos fitos em Jesus. E Paulo entendeu isso e ungiu alguns irmãos presbíteros ali, porque, irmão, nós temos que cortar os cordões umbilicais. Todos precisam e podem crescer, irmão. Precisamos cortar os cordões umbilicais, sabe? Tá cheio de criança, irmão, de 30, de 40 anos, que não consegue desgrudar do pai e da mãe. Agora imagina uma classificação onde nós vamos dar uma caminhada para eles em Cristo, que precisa carregar uma cruz. Tem pessoa que não consegue, meu irmão, tem que conseguir. Irmão, na rua ele paga, ele pode, ele ostenta, mas dentro do barraco é a mamãe e o papai que sustenta. Eu quero repetir isso. Na rua ele pode, ele paga e ele ostenta, meu irmão. Mas dentro do barraco é o papai e a mamãe que sustenta. Essa é a geração dos que já acordam cansados. Não conseguem decidir por si mesmo. Agora nós precisamos chegar no nível de presbitério, irmão. Todos. Não estou falando da unção na igreja, irmão. Eu estou falando justamente da maturidade espiritual. Cortar um cordão umbilical, irmão. Pedro vai dizer, desejai ardentemente, meu irmão. Olha, desejar ardentemente o leite espiritual. Para quê? Para crescimento, irmão. Para crescer. Precisamos crescer. Olha, eu gosto de um texto de 2 de Pedro, que fala, capítulo 3, versículo 18. Olha o que ele fala para nós. Vamos ler. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está chamando a crescer, irmão. Ele fala, a Ele seja a glória, agora e para sempre. Então foi entregue aos cuidados do Senhor, irmão. Quando nós somos entregues aos cuidados do Senhor, o que quer dizer? Que nós não vamos precisar mais de pastor orando por nós. Nós não vamos precisar de... Mas pode ver, viu, irmãos, os meus shortzinhos de oração aí, mas nós não vamos precisar só disso, nós vamos estar orando sozinho. Inclusive, ora aí, manda para mim que eu vou postar aqui no meu canal a oração de vocês. Vocês mandarem aí um vídeo aí no e-mail. Eu desafio vocês, orem, vamos pôr aí. Eu quero, irmão, que vocês cresçam, quero mesmo, sabe, é desejo do meu coração. Irmão, José, ele precisou crescer para atingir o trono, o segundo cargo no Egito, irmão. Vocês pensam tanto que aquele homem sofreu, condenado injustamente, sabe, foi... Provavelmente, irmão, passou por uma dificuldade, ajudou as pessoas com sonhos, não negando a Deus. Quando foi chamado pelo rei, o rei ficou sabendo que
que ele decifrava, que ele interpretava os sonhos. E ele fala, não, eu não interpreto, quem interpreta sonhos é Deus, não negou Deus em momento nenhum. Quantas vezes nós somos tentados, irmãos, depois de receber o dom de Deus, usar em favor próprio para o nosso próprio crescimento? Ele não, ele confiou em Deus o tempo inteiro, irmão, permanecendo no processo, permanecendo no sofrimento dele, irmão. Provavelmente muito difícil alguém olharia para ele com misericórdia, visto que ele foi lançado na prisão, irmão, acusado por um general de alto escalão do exército egípcio, acusado de estuprar a sua própria esposa. Vocês percebem o que esse homem enfrentou? Não, mas estava lá firme e forte, irmão. Então nós precisamos entender que esses sofrimentos vêm para nós crescermos. Ninguém, exatamente ninguém, amadurece sorrindo. Ninguém amadurece na balada dia de sábado. Ninguém amadurece nas festas, irmão. Não. E Deus vai enviar isso. Olha, agora eu quero partir para o final, porque ele fala, irmão. Ele fala assim, ó. Então viajaram de volta para Pisídia e até a Panfilha. E aqui nós precisamos entender, irmão, por quê? Eles tinham começado uma obra nesse lugar. Eles tinham começado, mas por algum motivo, alguma coisa, não sei se demandou urgência nessa igreja que eles estavam, ou se eles sofreram uma perseguição lá um pouco mais forte, tiveram que sair, mas eles voltaram. Voltaram, irmão. Voltaram. Deus está falando com alguém aqui, irmão, que alguém precisa voltar em algum lugar e terminar alguma coisa que começou. Conclua as missões inacabadas. Não deixa nada mal feito, não deixa a ponta solta na metade do caminho, não, irmão. Sabe, tenta amarrar os nós. Irmãos, olha, eu vou falar para vocês, eu saí por aí pedindo perdão para muita gente quando eu estava no meu deserto. Muita. Eu procurei muita pessoa para pedir deserto. Ó, algumas nem me atenderam, mas eu não tô nem aí. Eu fui, eu recebi. Algumas pessoas, irmãos, choraram junto com, sabe, assim, e abraçaram e ficaram junto comigo, assim, pessoas da minha família chorou junto comigo, assim, e nós sentimos a presença do Espírito Santo. Foi um trabalhar de Deus ao longo de tempos, irmãos, não foi assim de uma hora para outra. Mas até mesmo as pessoas que não me receberam, irmão, eu concluo que eu fiz a minha parte. Por quê? Porque eu tentei, eu fui atrás. Então eu entendi que tinha que concluir algumas missões inacabadas, sabe? Tinha que amarrar algumas pontas soltas do passado. Não tem como Deus derramar alguma coisa ali na frente, irmão, se nós não concluirmos as coisas ali no passado. Nós percebemos isso na vida de José, irmão, que Deus não elevou ele até que o coração dele estivesse completamente curado com relação aos seus irmãos, porque ele ia receber. Deus já tinha visto o futuro dele, ele ia receber os irmãos dele agora num cargo de autoridade. Imagina todo o poder que aquele homem tinha. Imagina o que ele podia fazer com os irmãos dele. Imagina pensar que ele foi atirado. Imagina ele lembrando da dor e não ter perdoado. Então a gente precisa concluir as missões inacabadas, irmão. Precisamos amarrar as pontas soltas do passado. Não deixar nada para trás. Nada mesmo, irmão. Precisamos correr atrás. Precisamos correr atrás daquilo que o Senhor está falando para nós. A palavra fala em Números 32, fala, quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que diz. Ou seja, Deus é um Deus de obras completas. Sempre foi, irmão. Deus é de completude. Ele não para nada na metade. Olha, ele vai terminar a obra, mas dê condições de Deus te levar além, irmão. Minha irmã, dê condições de Deus te levar além. Olha, eu estou pregando para alguém aqui que está resistindo ao agir de Deus. Não resista. Não resista. Não resista mesmo, sabe? Olha, eu quero terminar porque no versículo 25 ele fala, pregaram a palavra em Perge e desceram para Atalia. Pregaram a palavra. Lucas termina essa parte do texto falando, irmão, que é pela palavra, sabe? É pela palavra que a vitória vem. É pela palavra que nós vencemos. É pela palavra que nós somos promovidos. É pela palavra que tudo acontece em nossa vida. É pela palavra que o mundo foi criado. E é pela palavra, irmão, que a vitória vem.
Nós nos movemos pela palavra, nos movemos por fé e não pelo que os outros sabem. Isso é maturidade, é pela palavra, irmão. Pela palavra, é por aquilo que você sabe. É por aquilo que nós sabemos, irmãos. É pela palavra. Olha, eu gosto de um texto, 1 João 5,4 fala: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Fé em quem? Fé no Filho de Deus. E quem é o Filho de Deus? A palavra encarnada, irmão. Então é pela palavra que nós vamos vencer. Receba essa palavra com força no teu coração e saiba que Deus tem vitória. Por que é pela palavra, Ares? Porque Deus zela e vela para que a sua palavra se cumpra. Jeremias 1,12, eu velo para que todas as palavras se cumpram. Então, Deus quer fazer na tua obra, mas mova-se pela palavra dele. E eu quero terminar com vocês com Salmos 33, versículo 4, que fala: pois a palavra do Senhor é verdadeira e ele é fiel em tudo o que faz. Que os irmãos possam ficar com mais essa breve palavra de direcionamento, sabendo que Deus tem um prêmio para o teu sofrimento. O Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Tchau, tchau.